Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui hoje para fazer a nossa revisão de língua portuguesa e assim nós encerramos a apostila 1 e na próxima semana nós começamos a apostila 2, tá bom, gente? Livro 2. Vamos lá? Vamos para os exercícios complementares. Eu vou usá-los como exercícios de revisão. Gente, tem bastante exercícios. Eu gostaria que vocês fizessem o máximo possível, certo? Unidade 1, olhos de imaginação. Então, a gente já viu a unidade 1, né? Bem lá no comecinho das aulas remotas. Está aqui, ó. Observe o poema visual a seguir. Lembra do poema visual? Aqui nós temos um exemplo. Então, letra A, o que está escrito ao longo das pétalas? Pétalas é essa parte da flor, né? Então, vocês vão ler aí na apostila de vocês e vão registrar aqui o que está escrito nas pétalas. B, a que costume essa expressão se refere? Então, vocês vão verificar qual que é a expressão e explicar aqui o que ela está se referindo. 2, por que no centro da flor foi registrada a palavra zoom repetidas vezes? Então, vocês vão colocar aqui a resposta para isso. 3, releia a seguir os versos que simulam o caule das flores. Então, aqui está no quadrinho, né? Letra A, é certo que a pessoa não está sendo atacada por abelhas. Então, o que será que esses versos estão descrevendo? Letra B. Nesses versos, há uma palavra polissêmica. Explique-a. Retire do poema, se possível, uma palavra para cada item da tabela. Polissílaba, trissílaba, dissílaba e polissílaba. Né? Lembra que eu expliquei? Trissílaba, palavras com 3 sílabas. Por exemplo, tomate. Né? Dissílaba, café. Monossílaba, não. 5, explique e escreva por extenso as abreviaturas a seguir. Então, aqui, ó, chegamos na parte das abreviaturas. Leia o poema observando a disposição dos versos. Então, aqui nós temos uns versinhos. Letra A, o que pode observar a partir da disposição dos versos? Letra B, o poeta quis brincar com essa disposição dos versos. Ele brinca com o sentido do poema ideal. O que é um poema ideal segundo o poeta? Letra C, no poema há rimas, sim ou não, né? 7, retire do poema as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 8, separe as sílabas das palavras a seguir e multiplique-as, classifique-as pela posição da sílaba tônica, poema e ideal. Pesquise as siglas a seguir e escreva o significado delas por extenso. Então, ONU, Organização das Nações Unidas, MEC, Ministério da Educação e Cultura, e assim por diante. Unidade 2. Então, aqui nós temos os exercícios que estavam para complementar a unidade 2. Agora, vocês vão fazer a leitura e vão responder aqui esses exercícios. Vamos fazer as leituras aqui, ó. Ligue o objetivo do coletivo. Então, o que é um coletivo? São várias coisas do mesmo exemplar juntos. Por exemplo, cardume de peixes. Ok? A placa de comércio a seguir contém problemas de ortografia. Reescreva a placa corrigindo as palavras que estão escritas de forma errada. Complete as palavras com a letra que falta. Então, aqui, serviço com S, né? Cenoura com C, e assim por diante. Unidade 3, na justa medida. Então, lê o quadro aqui para responder os exercícios abaixo. Que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do pai no lugar do travessão? Releia o trecho a seguir. Então, daí respondeu os exercícios. 2, leia a piada a seguir. Então, aqui nós temos uma piadinha, vocês vão ler. Para responder aqui abaixo, reescreva a piada usando os sinais de pontuação para indicar
o diálogo, né, gente? Quem está falando. Exercício 3. Leia o poema Seu Lobo, de Sérgio Caparelli. Então, aqui nós temos o poema e aqui estão os exercícios referente. Mal ou mal. Unidade 4. Então, aqui são as histórias em quadrinhos. Nós trabalhamos esses dias, né? Ação em quadrinhos. Aqui nós temos uma tirinha. Então, história em quadrinho, gente, é a mesma coisa que tirinha ou HQ. Então, Garfield inicia os quadrinhos se dirigindo a alguém. Quem é seu interlocutor? Letra B. Que tipo de show Garfield estava disposto a apresentar? Qual é a preferência da plateia? D. A plateia de Garfield não aparece nos quadrinhos. Por quem você acha que ela é formada? Letra E. Copie os pronomes demonstrativos. Demonstrativos é quando eu mostro alguma coisa. Por exemplo, aquele, este, isto, deste, tá? Esta. 2. Leia a adivinha a seguir e circule os pronomes indefinidos. Então, voltando lá na unidade, se precisar, tá, gente? 3. Escreva uma história em quadrinhos empregando pronomes interrogativos. Interrogativos é perguntas, né, gente? Escreva uma frase onde a forma verbal a com sentido de existir, fazer no tempo decorrido. Então, uma frase onde o a tenha sentido de existir e a outra no sentido de fazer. Unidade 5, combinado não sai caro, poema Minha Cidade. Então, aqui tem exercícios referentes a esse poema, letra A, letra B, letra C e letra D. Exercício 2, escreva a frase empregando o adjetivo estreitas e uma com o adjetivo curtas, no grau comparativo de superioridade. Então, aqui, ó, um vai ser superior ao outro. Estreitas é estreito, né? Como se fosse curto. E curtas no sentido de comprimento, então, curtas. São duas palavras que têm um significado bem parecido, gente, bem próximo uma da outra. 3. Complete as frases a seguir com as palavras comprimento e cumprimento. Então, comprimento e cumprimento, uma tem sentido de bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? E a outra no sentido de extenso, de quantidade, de comprimento, tá? De medida. Escreva uma frase empregando a palavra cumprimento e a outra comprimento. 5. Marque todas as alternativas que apresentam as características de um regulamento. Então, o que é um texto que tem regulamento? O que é um... Né, o que é um regulamento? É onde apresenta as regras de um concurso, por exemplo. A brincadeira é: com um colega, destaque os adesivos com os adjetivos e locuções adjetivas que estão no material complementar e cole na cartela a seguir, no lugar adequado, conforme a classificação adjetivo e locução adjetiva. Então, a dupla que preencher primeiro a cartela será campeã. Então, vamos ver aonde estão esses. Tem 2 páginas de exercício, né, gente?
Os adesivos, opa, vocês nem estavam me vendo aqui, né? Os adesivos para vocês colarem na página 244 e 245 estão na página 284, lá no final, na última página. Ok, gente? 284, então, estão os adesivos para vocês colarem ali. São frases, tá bom, gente? 6. A vida por um fio. Então, observe a imagem a seguir. Ela retrata 2 griots contando história. Hábito muito comum em países africanos. Você gosta de ouvir histórias? Você tem alguma história preferida? Converse com seus colegas e professor. Bom, não tem como conversar, né, gente? Qual é a expressão corporal dos griots? E as crianças, como estão? Pela imagem, percebe-se que esse evento ocorreu em qual ambiente? Use os conhecimentos e complete parágrafo com as palavras que deem significado a ele. Então, aqui, gente, não vai ter banco de palavras. Vocês vão ter que completar aqui com as palavras que vocês encontrarem. E, para isso, vocês vão ter que ser criativos e dar sentido para essas frases. Exercício 3. Leia o mito a seguir. Então, aqui nós temos uma história de um mito. E aqui, vocês podem ver que tem uma linha, então está faltando o título. Uma história bem legal. Que título você daria a esse conto? Escrevam na linha de resposta antes do texto. A Nancy achou que tinha feito um ótimo negócio fazendo a mesma proposta a vários animais. O que a Nancy não avaliou? Releia o fragmento do mito e faça o que se pede. Circule as conjunções. Então, esse aqui eu expliquei na última aula, né? Que ideia elas expressam nas frases? A brincadeira é mito ou não? Em dupla, leia o verbete mito a seguir. Não tem como fazer em dupla, tá, gente? Cada um para si. Então, aqui vocês vão ler e vão responder. Ok? Esse é o conteúdo, certo? Façam a maioria que vocês conseguirem, tá bom, gente? Se precisar, mandem áudio, tá? E em breve eu volto com essas respostas para vocês conferirem. Mandem pelo menos uma foto de cada unidade, tá, pessoal? Pelo menos um exercício de cada unidade eu quero ver vocês fazendo, tá bom? São atividades optativas, mas eu gostaria de receber pelo menos um exercício por unidade, tá bom? Então, seriam 6 fotos, tá? Gente, beijo. Até a nossa próxima aula.